Esporte Terê FM. Fernando Diniz fez a sua estreia à frente do Vasco na noite de ontem. O time acabou perdendo por 1-0 para o Lanús em Buenos Aires, na Argentina, pela Sul-Americana. Depois da partida, o treinador disse que viu aspectos positivos na atuação aí dos seus jogadores, embora tenha comandado apenas um treino na véspera da partida. Bom, com o resultado, o Vasco segue dependendo apenas de si para se classificar para a próxima fase da competição. Se tivesse ontem empatado, era melhor, né? Mas basta vencer o Melgar no próximo dia 27 em São Januário, pela sexta e última rodada da fase de grupos. Mas tem que vencer. Empate não serve para o Vasco, não. O Vasco, que está no grupo G, está em terceiro com 5 pontos. O primeiro colocado é o Lanús. Depois da vitória sobre o Vasco ontem, foi para 11 pontos. Então tá tranquilo, já está classificado para a próxima fase. Agora o Vasco vai tentar conseguir a segunda posição, né? É vencer. Vencer o Melgar, pronto. Já está na próxima fase. Vai passar em segundo e aí vai enfrentar, né? Dependendo, um dos times que foi eliminado da Libertadores. É isso, começo aí de trabalho do Diniz no Vasco. Bom, também pela Sul-Americana, o Fluminense encara a União Espanhola no Maracanã hoje. Os times se enfrentam pela quinta rodada da fase de grupos às 7 da noite nesta quarta-feira. Renato Gaúcho vinha utilizando os reservas na competição, mas com a necessidade de vencer para não se complicar no grupo F, o técnico deve usar os titulares nessa partida. A base deve ser a mesma que foi derrotada aí para o Atlético Mineiro no último domingo pelo Brasileiro, mas alguns setores podem ter mudanças. Contra o Galo, a equipe iniciou com 3 volantes. Desta vez, Thiago Silva pode começar no banco, enquanto Ganso deve iniciar como meia de articulação. Então vamos aí para a escalação provável do Fluminense para hoje. Vamos lá. Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas, Gabriel Fuentes, Martinelli, Nonato e Ganso, além de Arias, Canóbio e Everaldo. Essa é a provável escalação do Fluminense para encarar hoje União Espanhola no Maracanã, às 7 da noite, pela Sul-Americana. Bom, o Fluminense está numa situação um pouco mais confortável, né? Se for comparar com o Vasco, mas está em segundo com 7 pontos. O Once Caldas é o primeiro colocado aí no grupo F com 9. Vencendo hoje, o Fluminense vai ir a 10 pontos. Vai tentar dar aquela secada, né? O Once Caldas que encara o San José. E aí, vencendo vai a 10, fica em primeiro se o Once Caldas perder. Mas mesmo assim, né, mesmo que o adversário aí não perca, pelo menos indo a 10 pontos vai ficar mais tranquilo e vai contar com o apoio da sua torcida hoje, o Fluminense. Vamos falar agora pela Libertadores aí. O Flamengo encara amanhã a LDU, jogo importante, né? E ontem o Central Córdoba foi até a Venezuela e venceu o Deportivo Táchira por 2-1. Os argentinos fizeram o que tinham que fazer, né? E seguem na liderança do grupo C da competição. Jogou ainda mais pressão para cima do Flamengo, embora o rubro-negro soubesse também que realmente o Central Córdoba ontem iria vencer, né? O Táchira não tem nenhum ponto, tá lá na lanterninha, não tem mais chance de nada. E ontem acabou perdendo aí para o Central Córdoba, que agora é o primeiro colocado. O time argentino tem 11 pontos. Surpresa, né? O Central Córdoba, todo mundo aí achando que o time, né, não ia chegar longe, está aí em primeiro. E o Flamengo encara aí a LDU. A LDU tem 8 pontos, o Flamengo tem 5. Precisa vencer. Exatamente, né? Porque é o seguinte, com a vitória de ontem, se o Flamengo não vencer a LDU ontem, aliás, a LDU amanhã no Maracanã, né? Como o Central Córdoba venceu ontem, o Flamengo, se não vencer, vai ficar numa situação muito difícil, né? Agora, se perder, aí vai já dar adeus à Libertadores com uma rodada de antecedência. Mas é isso, o Flamengo tem tudo para vencer amanhã, ter o apoio da sua torcida no Maracanã, apesar de ser um duelo muito complicado, né? Tem tudo para vencer e tem que fazer isso, porque mesmo o empate já não é legal. Bom, o Botafogo também está pressionado, né? Tá numa situação também meio delicada no seu grupo.
Mas é o seguinte, o Botafogo tem embalado. É isso. E, cara, o Estudiantes também hoje. A partida vai ser às 9h30 da noite no Newton Santos. O Botafogo chega aí nessa penúltima rodada da fase de grupos, em terceiro lugar do Grupo A com 6 pontos. Mas, como eu falei, tá embalado, porque pelo Brasileiro venceu com uma goleada por 4-0 o Internacional. E também tem uma vitória aí por 2-1 diante do Carabobo, na Venezuela, no último jogo aí da Libertadores. O técnico Renato Paiva segue sem poder contar com o zagueiro Barbosa, o meia Savarino e o atacante Matheus Martins, que se recuperam de lesão. Com isso, ele deve manter o time da goleada sobre o Internacional, com o David Ricardo na zaga, Cuiabano improvisado ali na ponta esquerda e Jefinho na direita. Então vamos para a provável escalação do Botafogo. Vamos lá. João, Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Jefinho e Cuiabano, além de Arthur e Igor Jesus. Esse deve ser o provável time que vai encarar o Estudiantes no Newton Santos, hoje às 9h30 da noite. Partida importantíssima, né? Universidade de Chile é o primeiro aí do Grupo A com 10 pontos, o Estudiantes é o segundo com 9, o Botafogo está em terceiro com 6 pontos. Carabobo tem 1 ponto só e já não tem mais nada para fazer também na competição, né? O Botafogo vencendo hoje vai a 9, vai ficar aí com a mesma pontuação do Estudiantes. Então, realmente é uma partida muito importante, né? Agora, o Estudiantes, mesmo assim, continua em segundo, só se o Botafogo olhar, né? Porque em saldo de gols, o Estudiantes tem 5 e o Botafogo tem apenas 1. Tem que vencer, senão já viu, né? Amanhã a gente conta tudinho pra vocês. Estamos aqui na torcida pelos times do Rio, pelos times brasileiros. Esporte Terê FM.